Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Super animada no propósito de Esther. Super, super, super. Foi algo que Deus falou muito forte no meu coração e eu não poderia deixar de fazer esse último propósito aqui no canal esse ano, tá bom? Acompanha aí comigo esse último dia de propósito, tá? Vamos para o capítulo, né? Seguimos no capítulo 4. O vídeo passado falamos do capítulo 4, então vamos agora para o capítulo 4, versículo 15, que diz assim, ó. Então, disse Esther que tomasse a dizer a Mardoqueu, vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Veja bem, já falamos bastante coisa sobre Esther, né? Falamos do posicionamento, falamos que Esther se preparou, falamos dos sonhos, dos projetos de Esther, falamos sobre Mardoqueu, né? Falamos bastante coisa sobre Esther. E hoje nós vamos terminar o nosso propósito no livro de Esther, nós vamos falar sobre o jejum de Esther. Quando Mardoqueu traz a notícia para Esther de que há um decreto de morte para aquele povo, para o povo os judeus, Esther a princípio não entende o que está acontecendo e Mardoqueu ele envia mensageiro para falar para Esther o que está acontecendo realmente e não para ensiná-la nem para insistir de que Esther precisa fazer alguma coisa, mas para conscientizar Esther do que está acontecendo ali, né? Esther, por morar no palácio, talvez algumas coisas aconteciam e ela não tinha ciência. Porque enquanto a ordem, né, o decreto de morte estava sendo falado lá fora, dentro do palácio as coisas continuavam iguais, estava tudo bem. E aí quando Esther descobre, né, a façanha, né, de Amã para matar os judeus, ela precisa se posicionar, ela precisa tomar uma atitude. Não dá mais para ficar no palácio comendo frutas com as pernas para cima, fazendo nada, não tem como. E agora eu quero perguntar para você, qual é o seu posicionamento diante de uma notícia ruim? O que fazemos quando chega a má notícia? Porque o dia mal vai chegar para todos nós, minha amada. O dia mal não chegou só na casa de Esther. O dia mal não bateu somente na porta do palácio. O dia mal vai bater na minha porta e vai bater na sua. Ai, Eliana, que horror. É verdade, gente. O dia mal vai bater na porta de todos nós um dia. Um dia no desemprego, um dia um filho doente, outro dia o dinheiro que acaba, outro dia a má notícia da perda de alguém, outro dia a tristeza no coração por algo que tentou e não alcançou, por um objetivo que tentou e só fracassou. O dia mal chega na minha casa e chega na tua, chega na casa de todos nós, não é privilégio só de Esther. E a notícia mal chegou aos ouvidos de Esther. E Esther tinha que fazer alguma coisa, não dava mais para cruzar os braços e para falar, não posso fazer nada, não dava mais, porque chega um tempo da vida da gente que a gente vai precisar fazer alguma coisa, a gente vai precisar se movimentar. E aí Esther olha e fala, não, peraí, como é que é o negócio? Tá tendo um decreto de morte pro meu povo, não posso mais cruzar os braços. Chama o povo, todos o povo, os judeus, e coloca para jejuar. Nós vamos jejuar 3 dias e eu vou entrar na presença do rei. Só que naquela época, Esther não podia entrar na presença do rei, porque se ele não baixasse o cedro para ela seria morta ali mesmo. Ali mesmo, diante do trono. Mas ela falou, se eu perecerei, perecerei. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parada, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou morrer tentando. Eu vou morrer tentando. Eu vou morrer tentando fazer alguma coisa. Mas eu não vou parar. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás.
E eu acho isso perfeito. Perfeito. Porque a Estela poderia, sei lá, tava lá dentro do palácio e falar assim, já tô aqui dentro mesmo, deixa o pau comer lá fora, eu não quero nem saber. Mas não. Ela se preocupou com aquele povo. Ela se preocupou com aquele povo. E eu quero falar para você que eu preciso falar algo para você hoje. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Porque o propósito da Esther era salvar aquele povo. E ela não ficou parada. Ela seguiu rumo ao propósito. Qual é o teu propósito? Pensa aí. Pensa aí enquanto eu me ajeito aqui. Ai. O propósito de Esther era salvar aquele povo judeu. E o teu? Qual é o teu propósito de vida? Porque quando eu descubro o meu propósito, gente, acabou pro diabo. Acabou pro inimigo. Quando eu sei o porquê que eu fui chamada, quando eu sei o porquê que eu estou viva, quando eu sei o porquê que Deus ainda me dá o ar para respirar, que Deus ainda me dá saúde, que Deus ainda me dá graça para permanecer e porque eu acordo todos os dias. Quando eu sei o meu propósito de vida, Deus, ele faz a parte dele e as coisas se encaixam. As coisas seguem rumo ao propósito. E não tem como dar errado. Isso é que é a beleza das coisas de Deus. Não tem como dar errado. Porque posicionamento, propósito, anda junto com o Criador. Não tem erro. Não tem erro. Quando você descobre o teu propósito, não tem mais nada. Mas há uma competição. Há competição porque você não sabe o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, até as competições acabam. Até aquela pessoa que quer ser igual a você, que, não, mas é porque fulano tá fazendo assim, eu vou fazer assim. Ela vai fazer, mas no seu coração você vai estar em paz, porque você sabe para que Deus te chamou. Você sabe para que Deus te chamou, você não vai ficar chateado. Aconteça o que acontecer na tua vida, você nunca mais vai se chatear, sabe por quê? Porque você sabe para que foi que Deus te chamou. Você sabe do teu propósito. Mas fulano puxou meu tapete. Não puxou tapete não, é porque não chegou o tempo. Eu sei para que Deus me chamou. E no tempo certo, Deus vai fazer acontecer. É assim. Quando você sabe, você conhece a vontade de Deus, você sabe para que Ele te chamou, não tem competição em lugar nenhum, não tem competição dentro de igreja, não tem competição no trabalho, não tem competição no meio da família, não tem competição no meio dos colegas, não tem competição em casa, não tem competição em lugar nenhum, porque você sabe o porquê o Senhor te chamou, então tá tudo em paz. Tá tudo tranquilo, não tem como dar errado. Agora, quando a gente anda de um lado pro outro perdido sem saber para que foi chamado, é como diz o ditado, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho que aparecer no caminho a pessoa segue. Mas eu e você não. Nós estamos aqui para um propósito. Nós temos um chamado vindo do alto, nós temos um chamado vindo do céu. Nós temos um chamado vindo de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos colocou num tempo como esse por acaso, para a gente cruzar os braços e achar que está tudo bem. Não, não. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te chamou. Foi para um tempo como esse, sim, que Deus te levantou. Um tempo como esse. Eliana, esse tempo atribulado, cheio de confusão. Foi para isso mesmo. Eliana, mas é porque na minha família tá tudo bagunçado. Foi para isso mesmo que Deus chamou, para você organizar essa sua casa, a sua família. É porque lá no meu trabalho ninguém é de Deus, a gente sempre foi para um tempo como esse mesmo que Deus te chamou, para você ser luz naquele seu trabalho. Eliana, mas é porque na minha casa, meu marido, ele foi para um tempo como esse mesmo, para você mostrar a diferença pro teu marido, para você ser luz na vida do teu filho. Você é uma mulher sábia. Foi para um tempo como esse, sim. Eliana, é tempo difícil, eu sei, minha amada, para mim também é. Ou você pensa que é fácil para mim? Para mim também é difícil. Aliás, não existe coisa fácil para ninguém mais. Tá difícil para todo mundo. Mas estamos aqui lutando. Se perecer, pereceremos, mas pereceremos tentando. Se perecer, vai perecer.
mas deixar de tentar jamais. Desistir não é uma opção. Então, que esse propósito de Esther, ele entre na sua mente. Ele entre na sua mente com né, a certeza de que há um propósito do alto, há um propósito do céu sobre a tua vida. Foi com certeza para um tempo como esse que o Senhor te chamou. Foi para um propósito como esse que o Senhor te escolheu. E eu creio que muitas coisas o Senhor ainda tem para fazer na tua vida. Mas não desista. Não desista. Não cesse de clamar, não cesse de pedir, não cesse de orar, não cesse de dobrar joelho, não cesse de meditar na palavra do Senhor. Comece o ano meditando na palavra do Senhor, comece o ano falando de Deus, comece o ano entregando a tua vida para Ele, comece o ano renunciando aquilo que você não renunciou ano passado, comece o ano falando das bênçãos do Senhor, testemunhando daquilo que Ele fez na tua vida lá para trás. Porque a gente quer pedir, mas quando a gente olha para a nossa trajetória lá atrás, a gente não percebe quanto livramento o Senhor nos deu. Quantas vitórias o Senhor nos deu. Seja grato ao Senhor. Seja grato pelo aquilo que Ele faz. Seja grato pelo aquilo que Ele tem para fazer e pelo aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas, entenda, você foi chamada para um propósito. Qual, Eliana? Descubra o quanto antes, para que você possa se alinhar e andar junto com Ele em direção àquilo que Ele tem para você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que esse propósito tenha trago assim uma abertura de mente, que esse propósito tenha aberto a sua mente, os seus pensamentos, e que você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus e que a palavra ela seja luz para o teu caminho, que o Espírito Santo te guie por onde você for, aonde quer que você andar. Que você seja luz. Que você seja essa pessoa do jejum, essa pessoa que ora, essa pessoa que busca, essa pessoa que é exemplo de mulher de Deus com sabedoria. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus, tá bom? Último dia do propósito, agradeça a Deus pela condição de terminar aqui esse propósito de Esther, esse propósito de oração. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele fez na minha vida, pelo aquilo que Ele há de fazer na minha e na tua vida, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz.